A partir do capítulo 12, verso 1 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo passa a responder aos membros da igreja sobre as dúvidas que eles tinham acerca dos dons espirituais. Veja como começa esse texto. 1 Coríntios 12, 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Certamente os coríntios tinham enviado correspondência ou algum portador para dizer a Paulo que eles tinham dúvidas, estavam confusos com relação aos dons espirituais. E ele diz assim: quero que vocês entendam a respeito dos dons espirituais. Não quero que vocês continuem confusos. Quero explicar para vocês acerca dos dons espirituais. E então ele começa a explicar. O primeiro dom do Espírito é a fé em Jesus. Veja 1 Coríntios 12, versos 2 e 3. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. A fé no Senhor Jesus era uma atitude subversiva. Veja, quando alguém dizia Senhor Jesus, e dizia por conta do Espírito Santo, estava falando uma frase subversiva. Por quê? Na época do Novo Testamento, dizer que Jesus é Senhor significa afirmar que César não era. Isso era visto como uma rebeldia contra a autoridade imperial e, portanto, punível com a morte. No Império Romano, o imperador era considerado Deus. E quando alguém manifestava a fé em outro Deus, manifestava a sua dedicação, a sua lealdade a outro Deus, estava subvertendo a ordem. Estava dizendo que não era a César que ele seguia, mas era a esse outro Deus. Portanto, o apóstolo Paulo dizia assim: ninguém pode dizer Senhor Jesus, ou seja, Jesus é meu Senhor, senão pelo Espírito Santo. A fé é o fundamento de todos os demais dons, e todos eles são necessários. Jesus e Paulo enfatizaram que a fé em Deus, mesmo diante de perseguição e ameaça de morte, é um dom do Espírito. Na verdade, a fé é o dom mais básico. Não por acaso ela é mencionada em primeiro lugar em 1 Coríntios 13, 13. Que a fé é um dom espiritual fica claro em 1 Coríntios 12, 9. No entanto, há muitos outros dons. O fato de o Espírito Santo distribuir os diferentes tipos de dons a cada um individualmente conforme ele quer, lemos isso em 1 Coríntios 12, 11, prova que todos eles são necessários. O Espírito Santo distribui os dons conforme a sua vontade, distribui os dons para que cumpram o seu plano. E esses dons, todos eles, que são distribuídos pelo Espírito Santo, são necessários. Os dons espirituais têm a sua origem na divindade. Vamos ver 1 Coríntios 12, versos 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Vamos ver cada um desses versos, irmãos. Os dons são múltiplos, eles são dons, eles são serviços, eles são realizações. São práticos, eles apresentam uma ação prática. Mas veja só, quem é que concede? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que concede os dons. Há diversidades de serviços, mas é o Senhor mesmo que concede esses serviços. Quem é que concede? O Senhor. Quem é esse Senhor? Esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E no verso 6 diz assim: e há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Quem é esse Deus? Esse Deus é Deus Pai. Veja, portanto, o Espírito, o Senhor Jesus e Deus o Pai.
Os dons são múltiplos, os dons são variados. São dons, são serviços, são realizações, são atuações, são atividades. Os dons espirituais são práticos, apresentam resultados práticos, apresentam atuações práticas. Embora os termos tenham nuances distintas, dons, serviços, realizações, não convém estabelecer uma distinção rígida entre eles, pois o paralelismo do texto os aproxima. O Espírito concede os dons e Deus capacita os crentes para servir a Cristo na comunidade da fé. Cada cristão recebe dons individualmente, mas eles são dados para o benefício da igreja. Ora, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é uma unidade absoluta. 3 pessoas em uma única. Uma unidade total. Os dons dos crentes, dados aos crentes, devem promover a unidade na diversidade. Assim como Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são únicos e compõem a Trindade, os crentes devem ter unidade em meio da diversidade. Por quê, irmãos? Porque os crentes são diferentes. Aqueles que se convertem ao Senhor Jesus são diferentes, vêm de sociedades diferentes, vêm de padrões econômicos diferentes, padrões culturais diferentes, etnias diferentes, sexos diferentes. E esse conjunto de diferentes deve promover a unidade, e é o Espírito Santo que faz isso. A unidade da igreja é composta a partir da diversidade de pessoas e da diversidade de dons que são dados a cada uma dessas pessoas. Que possamos entender isso, irmãos. A importância da diversidade de dons, eles são todos necessários, nós ainda vamos ver isso na lição dessa semana. A importância também da diversidade de pessoas, para que não seja uma casta, para que não seja uma raça, mas uma comunidade universal, uma comunidade de crentes. Possamos entender dessa forma, possamos ter prazer de participar numa comunidade dessa maneira. E possamos ainda mais trabalhar para a unidade da igreja. Que o Senhor nos abençoe, que sejamos felizes nas nossas comunidades de gente tão diferente, com pensamentos diferentes, de origens diferentes, mas que agora tem um pensamento comum, que é promover o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de nós.